Olá, aluno! Seja muito bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje, vamos estudar sobre as pressões parciais dos gases, ou seja, as misturas gasosas. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de começar, gostaria de convidar fazer parte do meu time. Então, para isso, basta se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Assim você vai saber quando tem novidade do canal. E eu pediria duas gentilezas para você. Uma é que você está ajudando a mim, que é continuar com o meu canal. Então, curta os meus vídeos. A outra é você comentar e compartilhar os vídeos. Assim estaremos ajudando mais pessoas. Posso contar com você? Bom, então, continuando, para melhor entendimento do conteúdo de hoje, peço que assista os vídeos anteriores sobre o estudo dos gases, sobre a teoria cinética dos gases, as leis físicas, e a aula de hoje é sobre misturas gasosas, pressões parciais dos gases. Vem comigo! Nós vamos estudar sobre as misturas gasosas, as pressões parciais em nosso organismo, medidas de poluição, pressão parcial, lei de Dalton. E para isso, vou fazer duas perguntas. Você sabe por que os jogadores de futebol do Brasil apresentam dificuldade nos jogos disputados em La Paz, na Bolívia? Ou por que os mergulhadores de alta profundidade não podem subir rapidamente para a superfície? Você consegue responder essas perguntas? O objetivo da nossa aula é entender por meio do modelo cinético molecular das propriedades específicas dos materiais, tais como as variações de volume de gases em situações de aquecimento ou resfriamento. Pressões parciais dos gases. As misturas gasosas. Vamos a alguns exemplos. O melhor exemplo é o ar que respiramos, que é composto basicamente por 78% do volume em massa de gás nitrogênio, N2, 21% de gás oxigênio, O2, e 1% de outros gases, principalmente o gás nobre argônio, que está presente em uma porcentagem de quase 1%. Outro exemplo é o gás de cozinha. É uma mistura formada principalmente pelos gases butano e propano. No cilindro dos mergulhadores, muitas vezes, o oxigênio é misturado com o gás hélio. Inicialmente, podemos imaginar a formação de uma mistura gasosa da seguinte maneira. Temos inicialmente vários gases em recipientes separados, como nós colocamos aqui, recipiente 1, 2, 3 e assim por diante. Evidentemente, cada gás terá seu próprio volume. Volume 1, volume 2, volume 3. A sua própria pressão. Pressão 1, pressão 2, pressão 3. A seguir, todos os gases são misturados em um único recipiente de volume V, mantida a temperatura T. O que acontece? Pelo que será explicado a seguir, podemos antecipar que se os gases são perfeitos e não reagem entre si, a mistura se comportará como se fosse um único gás, obedecendo às mesmas leis e fórmulas já vistas para os gases isolados. Então, se os gases são perfeitos e não reagem entre si, a mistura se comportará como se fosse um único gás. Então, essa mistura gasosa, ela vai se comportar como se fosse um único gás, obedecendo às mesmas leis, fórmulas já vistas para os gases isolados. Nós temos que a quantidade de matéria desses gases é dada pela quantidade de matéria total, ou seja, somadas a quantidade de matéria de cada um dos gases, e a pressão é dada pela pressão final, que é dada pela soma das pressões exercidas por cada um desses gases, que nós chamamos de pressões parciais. A relação entre os gases inicial e a mistura final. Na mistura final, a quantidade total de mols é a soma das quantidades de mols de todos os gases iniciais. Matematicamente, temos que a soma da quantidade de mols é igual ao número de mols
do gás 1, número de mols do gás 2, e o número de mols dos demais gases, assim quantos comporem a mistura. Onde N é o número de participantes e N é o somatório dos participantes. Para o primeiro gás, temos que a pressão do gás 1 vezes o volume do gás 1 é igual ao número de mols do gás 1 vezes a constante vezes a temperatura do gás 1. Ou número de mols é igual a pressão vezes o volume vezes a constante e vezes a temperatura do gás 1. Ou seja, nós isolamos aqui o número de mols. Para os demais gases, temos as relações idênticas, ou seja, podemos fazer essa mesma relação para todos os gases. Na soma dessas expressões, teremos para a mistura final. Pressão vezes volume é igual ao somatório do número de mols vezes a constante vezes a temperatura. E PV sobre T é igual a P1, V1 sobre T1 mais P2, V2 sobre T2 e assim por diante. Situação dentro da mistura final. Vamos supor que apenas o primeiro gás ocupasse todo o recipiente final de volume V e temperatura T. Evidentemente, o gás 1 assumiria pressão P1, em que é chamada pressão parcial do gás 1. Disso resulta a seguinte definição. Em uma mistura gasosa, a pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura e na mesma temperatura em que a mistura se encontra. Não confunda a pressão parcial do gás dentro da mistura, que vamos chamar de P1 minúsculo, com a pressão que esse gás possuía antes de entrar para a mistura, que é o P1 maiúsculo. Evidentemente, tudo o que acabamos de dizer para o gás vale para os demais gases da mistura. A lei de Dalton para as misturas gasosas ajuda-nos a entender isso. Pressão parcial, lei de Dalton. Podemos perceber que quando os jogadores brasileiros vão para lugares de maior altitude, como a Bolívia, México, Colômbia, eles sentem uma dificuldade para se adaptarem à pressão atmosférica. O estudo das pressões parciais que os gases presentes no ar e em outras misturas exercem, causando a pressão total da mistura, explica por que isso acontece. Vejamos como. A lei de Dalton para as misturas gasosas diz que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Matematicamente, nós temos que a pressão da mistura, que é identificada por P maiúsculo, é igual à pressão parcial do gás 1, mais a pressão parcial do gás 2, mais a pressão parcial do gás 3 e assim por diante. Ou simplesmente podemos escrever que a pressão é igual ao somatório das pressões parciais, ou seja, a pressão de uma mistura gasosa, que é dada por P maiúsculo, é igual ao somatório das pressões parciais dos gases que compõem essa mistura. A pressão parcial do gás 1 ela é proporcional à sua quantidade de matéria. Pressões parciais em nosso organismo. Um exemplo da importância das pressões parciais em nosso organismo ocorre em nossa respiração. O sangue arterial leva oxigênio dos pulmões para as células em nosso organismo. No sentido inverso, o sangue venoso retorna com o gás carbônico liberado pelo metabolismo das células. Em trânsito de gases, esse trânsito de gases é facilitado pelas diferenças das pressões parciais de oxigênio e gás carbônico no sangue e nos tecidos. Essa oxigenação do sangue pode se tornar crítica no caso de mergulhadores ou de alpinistas, que usam então cilindros com misturas gasosas enriquecidas com o oxigênio. Medida de poluição. Atualmente, há vários gases nocivos que poluem a atmosfera, principalmente nas grandes cidades. Alguns desses gases existem no ar em quantidades extremamente pequenas. Por isso, é comum suas concentrações sejam dadas em partes por milhão ou partes por bilhão. Um ppm significa uma parte por milhão, que equivale a 1 × 10⁻⁶ partes. Um ppb
significa 1 parte por bilhão, equivale a 1 vezes 10 elevado a 9 partes. Quando se expressam concentrações desse modo, deve-se ainda indicar as unidades utilizadas, gramas por litro, mols, etc. Assim, por exemplo, quando se diz que há 5 ppm de monóxido de carbono em mols no ar, significa que há 5 mols ou moléculas de monóxido de carbono em cada 1 milhão de mols ou moléculas de ar. Lembra das perguntas que fiz para você lá no início da aula? Por que os jogadores de futebol do Brasil apresentam dificuldade nos jogos disputados em La Paz, na Bolívia? Então, consegue agora responder? O ar que respiramos, ao nível do mar, é uma mistura de gases em que os principais são o nitrogênio, que corresponde a cerca de 80% da composição do ar, e o oxigênio, que corresponde a quase 20% em volume do ar. E a pressão exercida é de 100.000 Pascal. Em La Paz, porém, a pressão atmosférica é igual a 60.000 Pascal, ou seja, a pressão é menor lá em La Paz. E a porcentagem de gás oxigênio é 40% menor que a nível do mar. Observe que a porcentagem é a mesma que a nível do mar. Isso acontece praticamente em todo o mundo. Mas o que muda é a quantidade de matéria de todos os gases, conforme explicado. Isso altera a pressão total da mistura, que no caso é a pressão atmosférica que diminui com o aumento da altitude. Então, podemos dizer que quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Comparando Recife, por exemplo, que é nível do mar, a pressão parcial do oxigênio dissolvido no sangue é de 0,2 atmosfera. Em La Paz, essa pressão parcial ela cai para 0,12. A outra pergunta que fiz para você é: por que os mergulhadores de alta profundidade não podem subir rapidamente para a superfície? Por outro lado, em profundidades muito grandes, a pressão dos gases aumenta. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em torno de 1 atmosfera. As pressões parciais dos gases nitrogênio e oxigênio aumentam muito, e se uma pessoa respirá-los, ela pode ter vários problemas graves. É por isso que os mergulhadores precisam usar cilindros contendo oxigênio diluído em hélio. As pressões parciais dos gases oxigênio e nitrogênio devem ser controladas durante o mergulho. Uma pressão parcial do nitrogênio elevada provoca sintomas semelhantes à da embriaguez, fazendo o mergulhador perder a noção de realidade. Assim, nós finalizamos o estudo da nossa aula de hoje. Espero que com a sua aprendizagem, então, peço que você agora me ajude, deixe aí o seu like, registre nos comentários a sua gratidão e vamos ajudar outras pessoas compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E grande momento do dia, que é o grande abraço que eu deixo para você que assistiu a aula até esse momento. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Fique com Deus.